De volta com o Frente a Frente, o último bloco do programa, que hoje recebe o professor Golbery Lessa, ele que é historiador e cientista político, e discutimos aqui o tema da história do ódio no Brasil, a partir das manifestações da população, do grupo político, empresarial, econômico do país, sobre as transformações que vive o Brasil. Professor, dentro de tudo que nós conversamos, as perspectivas que se colocam para o segmento progressista no Brasil. Sobre isso, o primeiro tema que eu queria me referir é sobre a questão da possibilidade ou não de uma ditadura no Brasil. Existe a possibilidade? Podemos... Justamente é isso que eu quero problematizar um pouco, que eu acho que é muito importante para pensar a questão da unidade dos setores da esquerda e dos progressistas. Primeiro, uma ditadura militar ocorre quando existe um empate entre o povo e a elite. Quando o povo tem tanto poder quanto a elite, e, portanto, ele tem a iminência de tomar o poder. Isso não ocorre no Brasil de hoje. A elite empresarial, a elite política da direita brasileira, ela tem total poder sobre o país. E um poder que é quase não contestado atualmente por nenhum outro grande grupo político. Então, não há possibilidade... A FIE, por exemplo, Quem? A FIE, a Federação das Indústrias de São Paulo, trabalhou e investiu maciçamente, não é, nessa questão da instabilidade política e econômica que antecedeu o impeachment da presidente Dilma. Sim. Então, os setores dominantes têm vários vetores de poder. O judiciário, o PSDB e o PMDB, a base no Congresso, os governadores, os deputados, uma série de elementos de poder, enquanto que o povo, os trabalhadores em geral, a classe média progressista, não tem poder nenhum atualmente. O Partido dos Trabalhadores está destroçado, estigmatizado. A CUT está com dificuldade de mobilização, os movimentos sociais em geral. Então, pensar a possibilidade de uma ditadura é um equívoco, porque a ditadura só ocorre quando a elite está em risco. Então, ela pega um grupo militar, um grupo pequeno, e toma o poder por ela e a representa. Então, nós não estamos numa situação... Isso é a história dos governos que abriram esse espaço. No mundo inteiro, na teoria sobre as ditaduras militares, nós sabemos que sempre ocorre nessa circunstância. Então, nós não estamos nessa circunstância. Então, não precisamos ficar com medo de uma ditadura militar. Nós precisamos ter medo mesmo, receio, da diminuição dos espaços, dos direitos sociais, né, das condições de vida do povo, seja da classe média, seja dos trabalhadores, e de alguns direitos políticos, principalmente de expressão, de reunião. Aí sim, nós precisamos ter medo disso. O que indica algo a mudar na questão do direito político e de expressão, a seu ver? Por exemplo, a reforma política relativa à eleição é uma reforma que propõe a diminuição do número de partidos. Os partidos pequenos não vão ter espaço, né? Só que essa diminuição do número dos partidos pega os partidos de aluguel e pega os partidos ideológicos tradicionais. Também. Então, PSOL, PCdoB, PCB, todos esses partidos passam a sofrer com essas mudanças. Então, uma mudança que se justifica pela diminuição do número de partidos de aluguel acaba pegando os partidos mais ideológicos, portanto, aqueles mais coerentes. Então, isso é um risco que a gente corre. O outro risco é no que se refere à CLT. Quer dizer, a reforma da CLT leva a uma precarização na vida dos trabalhadores que dificulta a organização sindical dos trabalhadores. Isso tem impactos políticos importantes. A dificuldade de se fazer greves, a dificuldade de ter posições mais firmes dos trabalhadores em relação aos rumos do país. E também tem direitos no que se refere às políticas públicas que estão sendo desconstruídos. O direito à educação através da privatização, o direito à saúde através da privatização, da diminuição de verbas, uma série de dimensões.
Pois é, o fato, o senhor falou na questão do direito à educação, o fato de o governo federal investir em programas como o FIES, né, ProUni também, para investir na iniciativa privada, nas faculdades privadas e não fazê-lo nas universidades federais, isso aí já é um indicativo do desmonte da educação pública, não é? Já foi um erro cometido pelo próprio PT. Os governos do PT criaram essa ideia de que, ao invés de criar vagas nas universidades públicas, se cria vagas nas privadas. Isso é um equívoco. O que nós vemos são as universidades sucateadas, né, com dificuldades imensas para gerir administrativamente o seu custeio cada vez menor, e, por outro lado, as faculdades particulares recebendo investimentos do governo para financiar essas vagas. Foi um problema dos governos petistas que está sendo conceituado como da seguinte maneira: eles utilizaram a ideia da inclusão pelo consumo e não pela cidadania. É a questão inversa, né? Se tinha que haver uma inclusão pela cidadania. Exatamente. E não pelo consumo. Então, você encontra muitos desses beneficiados que não têm consciência política nenhuma, que têm posição de direita. Muitos cotistas, inclusive, e eu defendo claramente as cotas étnicas e sociais, mas muitos cotistas a gente vê que não tem uma visão progressista do mundo. E mesmo pessoas beneficiadas no FIES, que são alunos que não são de esquerda. Professor, qual é o futuro que se pode prever do Partido dos Trabalhadores depois dessa questão maior que foi o desastre da cúpula do partido na direção do país? É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante porque é uma questão decisiva, né, para a política nacional. Eu diria o seguinte, que a cultura petista, a experiência petista, ela vai sobreviver. Né? Como sobreviveu a experiência comunista, como a experiência social-democrata, dos vários partidos, das várias tendências. Mas nos próximos anos o PT vai ter que fazer e vai se obrigar a fazer, né, uma autocrítica muito radical. Vai ter que fazer uma mudança de sua cúpula, uma mudança do seu programa, da sua estratégia, das suas táticas, né? Então, naturalmente, pelo que a gente conhece da história política, vai haver um refluxo do partido, o partido vai diminuir, vai ser menos influente. A possibilidade de fundar um outro partido? Pode ser que se divida em 2 partidos ou 3 partidos, depende de como ocorrer o debate interno. Então, é natural que haja uma diminuição do espaço do PT na sociedade brasileira. A correlação de forças, nos próximos anos. Hoje e por alguns anos ainda vai ser inversa à vontade de fazer, não é? Sim. E existem vários outros grupos políticos que estão em posições melhores para avançar atualmente que o PT. Por exemplo, o PSOL é um partido que tem bastante presença, né? E tem uma imagem positiva. E outros partidos, como o PCB, o PSTU, outros partidos também. Pois é, o Brasil hoje vive um momento de efervescência na discussão, seja na mesa de bar, seja no âmbito das universidades, das escolas, mas é uma efervescência meio, digamos assim, num plano com uma linha de conforto. As pessoas não estão criando discussões com a sociedade em ambientes como a gente via antigamente. Por exemplo, eu sou de uma época em que todas essas questões eram discutidas no auditório da reitoria da UFAL, né, ali na Praça Sinimbu, com diversos segmentos da sociedade. Num momento como esse, há 20 anos ou há 30 anos, a sociedade, os intelectuais estariam discutindo isso, não só nas redes sociais, como ocorre hoje, mas estaria levando para o plano presente pessoal. A possibilidade de se fazer essa discussão nesse nível, eu acho que traz muito mais legitimidade do que mesmo uma discussão quando as pessoas, na internet, quando as pessoas não assumem, muitas vezes, não é, a sua identidade, ou então se sente à vontade para não construir, para ir para o campo da desconstrução. É muito importante isso que você fala.
A política se faz essencialmente pela presença. Não existe política digital. A gente pode fazer debates em geral e tal, mas os compromissos políticos se faz olho no olho, na presença, né? Nos auditórios, nas Felizmente. Então, ninguém vai se associar a um outro num projeto via digital, né? Então, essa ausência de debates em auditórios, em ágoras políticas em geral, é claramente um sintoma da falta de rumo do pensamento e da prática progressista. E creio que tenho certeza que a gente precisa romper isso. A gente precisa chamar debates públicos, diálogos públicos com as várias forças interessadas no progresso, na igualdade, na liberdade no Brasil. Temos que fazer isso rapidamente. Agora, tem algumas pessoas que estão atrapalhando isso. Como assim, professor? Por exemplo, o nosso ex-presidente, que eu respeito pela trajetória dele, independente de não concordar com ele politicamente, mas, por exemplo, o Lula não está facilitando o debate. Ele vai e discursa dizendo as mesmas coisas que ele dizia quando era presidente. Parece que a realidade não mudou. Ele está dentro de uma redoma de vidro, né? Nada mudou, assim, ele está perfeitamente correto, não errou nada, o partido é fantástico, maravilhoso, não errou nada. E muitas pessoas da base, não todo mundo, as pessoas não são iguais, mas muitas pessoas da base do PT se repetem a mesma coisa. Nós vamos dialogar e eles dizem, olha, o pressuposto é o seguinte, nós estamos totalmente certos, não fazemos nenhuma autocrítica e a gente dialoga a partir desse pressuposto. É um diálogo, é um monólogo, não é? Pois é. Professor, infelizmente o nosso tempo aqui no Frente a Frente terminou e, como sempre, foi um prazer recebê-lo para uma discussão de alto nível sobre as questões políticas, econômicas e sociais do país e de Alagoas também. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, sinto honrado por estar aqui. Obrigada. Obrigada a você também pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.